Vamos ver o recado de hoje na palavra de Deus, Salmo 68, começando o versículo 7. O que Deus quer nos ensinar aqui hoje? Coisa importante que vai lhe ajudar. Então vamos ouvir. Ó Deus, é o rei Davi falando. Ó Deus, quando saías adiante do teu povo, quando caminhava pelo deserto, a terra abalava-se. Deus saiu na frente do povo de Israel. E quando eles passaram pelo Mar Vermelho, o Senhor Deus então estava na frente, o mar parece que congelou e ficou igual uma gelatina. Teve aquele paredão alto ali, eles passaram caminhando e Deus estava na frente. Mas o faraó veio, aí Deus mudou, saiu da frente e foi para trás do povo. Deus não deixava o faraó chegar perto. E ali era o exército dele todinho, exército preparadíssimo para as batalhas. E o faraó gritava com os capitães dele lá, com os generais, eles gritavam com os soldados e todo mundo marchando no cavalo. Os cavalos dele caíam, tropeçavam, as carroças caíam, soltavam a roda, porque o poder de Deus ia lá e tirava os pinos. Vambora, nós temos que pegá-los, e não conseguiram atingir Israel. Quando Israel saiu o último do Mar Vermelho, o Senhor Deus disse a Moisés, toca na água de novo. Tocou, ela deixou de estar congelada, deixou de ser aquela gelatina e veio e acabou com eles. Tem foto do fundo do Mar Vermelho de rodas de carroça daquela época. Tem ossos de pessoas que ficou até hoje, Deus preservou, mesmo sendo mar ali, e graças a Deus, provando que ele estava na frente do povo dele. Aqui fala, ó Deus, quando saías adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, trazendo eles para a Terra Santa. Quando nós temos uma batalha, é uma caminhada tipo a de Israel, a vencer. É um membro da família que se desviou, está na perdição, nós temos que buscá-lo. Hoje não se guerreia com armas. Ao mal você dá uma ordem, amarra ele, manda embora e vai. Jesus disse que primeiro tem que manietar o valente, para depois então saquear a casa dele. Ele tomou aquela pessoa que já é propriedade dele. Aí você vai, usa o amor de Deus, a pessoa volta, você já amarrou aquele mal e trata ela com amor, porque ela não tem culpa de você ter sido fraca na hora. Confessa a Deus, pede perdão, Deus aceita ela de volta e Deus então continua caminhando adiante do seu povo. É outra batalha, é a batalha das finanças, missionário. Nós estamos reduzindo o alimento que não está dando. Pois é, mas vamos falar com Deus, vamos buscar a Deus. Que negócio é esse? Nós precisamos ter uma família com saúde. E quem come menos, come pouco, vai ficar doente. Quem come demais também fica doente. Nós temos que ter uma parcimônia aí, que é nem tanto para lá quanto para cá. Aí continua dizendo, a terra abalava-se. A terra acho que está com saudade desse povo de Deus. Ela quer se abalar, porque eles iam com o poder de Deus marchando. E os céus destilavam perante a face de Deus. Os céus choravam diante da face de Deus de alegria, porque os céus não gostam de ver pessoas sendo oprimidas, e eles eram oprimidos. Deus quer dar liberdade a todo mundo. Aqueles que libertam são pessoas usadas por Deus. E diz mais assim, o próprio Sinai tremia na presença de Deus, do Deus de Israel. Quando ele desceu, Israel gritou, Moisés, fala a Deus com você e não com a gente, porque o monte tremia e fumegava, pegava fogo tudo. Parecia que aquilo ali era um vulcão. Era Deus que desceu naquele monte. E Deus disse, não deixe nenhum animal se aproximar, porque ele vai ser morto. Então seguraram ali todos, e o povo dizia, Moisés, fala Deus com você, você passa o recado para nós, que a gente está tremendo aqui. Aí ele diz mais assim, olha, da presença de Deus, do Deus de Israel, daquele Deus que nomeou Abraão, Isaac e Jacó, mandou o seu filho, que é o nosso Deus, irmãos. É o único Deus que tem, não existe outro. Ele é o Criador de todas as coisas. E graças a Deus por isso. Eu estava fazendo um estudo assim do
de um artigo aí que diz uma coisa importante. Quando o neném nasce, tem uma bactéria que fica lá no colo. Ela sai de lá e vem para o mamilo. Olha como é que Deus guardou ela lá. E ela pega como se fosse uma condução e vai aparecer aqui. Aí o bebê vai mamar. Ele pega aquelas propriedades para poder ser uma vacina para ele. É coisa linda, quer dizer, eu via disso de animal, né? O pessoal não queria beber o leite de 6 dias da vaca, que ele estava grosso. Quer dizer, tudo isso que Deus fez é para o bem. E como é que a pessoa diz que Deus não existe? Que negócio inteligente aí. De quem foi que colocou essa bactéria lá no finalzinho dos intestinos do grosso, para poder ficar preservada, vem e dá essa alimentação. Se você pegar os estudos científicos, são muito lindos, provam que Deus existe. Porque é uma mente extraordinária, mas o Senhor é desse jeito. E continua Davi: Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância e confortaste a tua herança quando estava cansada, que estava precisando de uma boa colheita. E Deus mandou a chuva no tempo certo, na medida certa, que é uma chuva abundante. Chuva fraquinha não adianta nada, a planta não cresce, não produz. Então, como é que a gente vai comer amanhã? Então, graças a Deus por isso. O ano passado eu estive lá na Argentina, não lembro se foi outubro, e o pastor falou comigo: o pessoal pediu para você orar, tem 4 meses que não chove, já está na hora de plantar, como é que eles vão fazer? Eu falei: então vamos orar hoje. Falei com o pessoal, oramos. E eu voltei naquele dia mesmo. No outro dia o pastor ligou: missionário, a chuva começou ontem à noite em todo o país. E choveu, a colheita foi boa. Meu irmão, não tendes, disse Tiago, o apóstolo, porque não pedis. Pedis ou recebeis, é porque pedis mal. Então vamos pedir direitinho. Tu mandaste a chuva em abundância, tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância. E confortaste a tua herança. Eles ficaram confortados. Quando estava cansada, não vai dar jeito. Nela habitava o teu rebanho, o povo de Israel. Tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. Até nisso Deus cuida de todos nós e quer cuidar. Deixa eu falar com você, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, há uma história do rei Saul. O rei Saul, ele foi escolhido por Deus quando Deus permitiu que se instaurasse o sistema de reis em Israel, a monarquia. E o profeta Samuel, que era como se fosse o rei, o profeta, o juiz, ele pegou e consagrou Saul por ordem de Deus. Saul era uma bênção. Mas muita gente começa a crescer e deixa o demônio entrar no coração. O pavão, a pessoa fica orgulhosa e tal, e acha que ela é tal. Não. Quanto mais você tiver de Deus, mais você deve ser humilde, para você poder então crescer mais na vida. Seja outro que louve você, não a sua própria boca. Mas mesmo assim, na sua presença, não é bem assim, não. O negócio é o Senhor. Aí o Senhor Deus deu uma missão para o Saul. E o Samuel disse para ele: olha, Deus mandou falar que ele prometeu que iria destruir o povo chamado de Agag. Está escrito isso aqui. Os amalequitas. Versículo... começa aqui no capítulo 15, versículo 1. E o Saul então foi fazer essa obra, mas só que o Agag passou a conversa nele e ele não cumpriu. Que ele tinha que começar pelo rei, acabar com todo mundo, e não podia poupar nem as vacas nem as ovelhas. E por que Deus está virado? Porque quando ele levava Israel, ele não destruiu os amalequitas, mas um dia vai ser vingado. Os amalequitas vieram na covardia. Você sabe que sempre os valentes vão na frente, né? Atrás vão ficando as pessoas mais fracas. E eles vieram por trás e começaram a matar os que não podiam andar, nem podiam lutar. Mas uma covardia tremenda. Isso um dia vai chegar o dia dele. Aí o Saul disse: eu vou fazer. E o Samuel então foi acordado por Deus e que disse para ele o seguinte:
E Saul, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite, e toda noite se contristou, e toda noite clamou o Senhor. Samuel não foi dormir, ficou só orando. Deus, misericórdia. Porque quando Deus toma uma decisão, irmãos, ela é irreversível. E o Senhor Deus ficou aborrecidíssimo com Saul. E o Samuel tentou convencer o Senhor a perdoar o Saul. Mas o Saul é que tinha que buscar o perdão e não continuar na mentira. E ele já estava decidido a enganar o profeta Samuel. Samuel ouviu a palavra, bom, quem sabe, né? Chegou lá, o homem está arrependido e Deus perdoa. Aí, ao invés de dormir de manhã cedo, foi lá encontrar o Saul. E diz assim: e madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta, passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Mentindo. Deus já tinha avisado Samuel. Irmãos, ainda que você mentiu até hoje, pare de mentir. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Está em João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer a vontade do vosso pai, porque é mentiroso e pai da mentira, e nunca se firmou na verdade. E a gente, principalmente com Deus, nós temos que ser muito mais honestos que seríamos qualquer pessoa. Abrir o coração, porque Deus sabe de tudo. Deus conhece a intenção do nosso coração que ninguém conhece. Aí o Samuel vai com essa bajulação assim, falando. Então disse o Samuel no Saul, disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos? E o mugido das vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Aí o Samuel disse: espera, eu vou lhe dizer, eu te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Ele disse: fala. Aí ele começou a falar que ele era pequeno e tal, e chegou a ser rei. Versículo 15 agora. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal? Mentindo, querendo enganar. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, ficar lutando com palavras aí, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. E aí acabou a vida do Saul, com esse decreto divino. Deus não quer fazer isso comigo nem com você. Deus quer que nós andemos na presença dEle, para que Ele possa nos libertar completamente e fazer de nós o que Ele planejou. Cada um de nós que veio ao mundo não veio inferior nem superior a ninguém. Nós temos a mesma oportunidade. Se alguém sabe cantar bem, o outro sabe fazer o instrumento para o outro que toca bem tocar, e por aí afora vai. E todo mundo tem a sua atividade. E ninguém deve considerar-se melhor do que o outro. Infelizmente, se consideram algumas pessoas melhor do que as outras. Uma vez um dentista amigo de um jogador muito famoso, não vou dar o nome dele, está ganhando muito dinheiro. Pois é, você não sabe quantas vezes me acordaram, eu morava na cidade do interior,
para poder tratar do dente de uma pessoa que não conseguia dormir. E eu acordava, me arrumava, ia lá, fazia o que tinha que fazer, a pessoa ia para casa e dormia. Eu nunca fui reconhecido em nada, mas o outro só porque faz gol ganha milhões de dinheiro. O que ele ganha no mês, eu nunca ganhei na vida toda. Olha como é que o mundo é errado, só porque ele sabe fazer gol. Imagine se fosse ele que acha que está certo, que estivesse lá e eu tratei do dente dele, às vezes com um hálito muito fétido, mas nunca reclamei, está tratando ali jeitinho para poder tirar a dor da pessoa e nunca me reconheceram. Existem essas diferenças no mundo. Vamos fazer a vontade de Deus, considerar todo mundo igual, lutar para que eles conheçam a Jesus, orar para que eles sejam abençoados, como hoje vamos orar aqui, tá bom? Nós vamos agora à novela da vida real, a oração vou deixar para daqui a pouco, vou deixar um tempo maior, que eu vou orar junto com o pastor Jaime, e Deus vai operar bastante aqui. É o seu dia hoje. Eu e o pastor Jaime vamos orar, vamos clamar a Deus. Isso, fecha os olhos, a oração agora vai ser forte, hein? Pai, nós estamos entrando em Tua presença, começa orando também, você tem que entrar. Se nós concordarmos, a obra vai ser feita e nós vamos concordar agora. Meu Deus, eu vou usar agora, junto com o pastor Jaime, o poder que o Senhor nos deu para mandar essa sequela de uma queda, de um acidente, ó Deus, de uma doença terrível que ficou nessa pessoa, essa senhora que operou a mama e nunca mais levantou o braço. Deus, ela vai ser curada agora pelo teu poder e vai levantar. Onde quer que ela estiver agora, nós paralisamos toda a ação do inimigo, toda doença, toda enfermidade, a vida dessa enfermidade nós amarramos e ordenamos que saia, tem que bater em retirada agora. Mal, isto é uma ordem, saia para nunca mais voltar. Eu digo, eu ordeno, em nome de Jesus Cristo. Na autoridade deste nome tem que ir embora, não pode ficar nem um pouquinho sequer, saia, é a sequela do acidente, e essa pessoa está com uma dor terrível na coluna, parece estar simplesmente, eu digo, sai agora, vem comigo meu irmão, vem comigo minha irmã, e esse mal não fica, isso, essa vida maligna, essa vida diabólica, que está causando essa dor terrível no estômago, pode ser uma gastrite, pode ser uma úlcera, pode ser algo mais sério ainda, mas seja o que for, não vai prosperar. Nós repreendemos agora, nós exigimos, vem isso, manda o mal embora, levante a sua voz com autoridade e diga ao mal, sai do meu corpo, diga ao mal, vai embora, não pode ficar, não pode permanecer, no poder que é no nome de Jesus. Isso, vamos orar juntos agora. Vai embora mal, sai desse ombro, sai agora, é bursite, é tendinite, isso, é osteoporose, é uma lesão no tendão, é o rompimento do tendão, saia em nome de Jesus. Nós mandamos agora que essa sequela do acidente, essa dor na costela, essa dor na coluna, forte, muito forte mesmo, desapareça em nome de Jesus. Falamos a neoplasia maligna, ao câncer que apareceu para tirar a paz dessa pessoa, para roubar a paz dessa pessoa, nós mandamos que saia a metástase do câncer. Creia minha irmã, há poder no nome de Jesus, a autoridade está no nome de Jesus, e nesse nome nós exigimos, nesse nome nós ordenamos que o mal vá embora, que o mal desapareça agora, saia, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu digo ao nódulo no seio, eu digo ao câncer de mama que desapareça, a displasia mamária, essa dor terrível no seio, saia dessa senhora, dessa moça, em nome de Jesus Cristo. Eu falo no poder que é no nome de Jesus, que a hérnia de disco retroceda, que a inflamação do ciático desapareça, porque há poder nesse nome, há autoridade nesse nome, e nesse nome eu falo, sai endometriose, síndrome do ovário policístico, cisto que apareceu no ovário, mioma que está aí, múltiplos miomas que impedem até a mulher de engravidar, desapareça no nome de Jesus. Nós mandamos um inchaço na próstata desse homem,
sai agora. A infecção na bexiga, a infecção urinária, vai embora em nome de Jesus. Essa dor no pé da barriga não pode ficar. Esse desgaste na cabeça do fêmur, essa dor no joelho, esse inchaço no joelho, essa má circulação nas pernas, vai saindo. Varizes que estão inflamadas, panturrilha inflamada, tornozelo inchado, calcanhar inflamado, fascite plantar, vem e ore. Isso em nome de Jesus. E eu digo agora: depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, ansiedade, inquietação na alma, perturbação na alma, pensamento de morte, pensamento de suicídio, conflito na alma, conflito nos pensamentos, confusão na mente, saia. É um peso, ou é uma confusão que a pessoa pensa até em se matar, em tirar a própria vida fora. Mal, desapareça em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Sinta que o Senhor está aqui, meu, e quer ouvir a sua voz. E você deve dar louvores ao Rei dos Reis agora. Você deve cantar glórias e glórias ao Senhor. Pai, mostra-te com os dons de curar, mostra-te com o dom da fé, mostra-te com operações de maravilhas. A vida de Deus entra na sua vida agora, e vem os dons de curar, e vem o dom da fé, e vem operações de maravilhas. E se você começa a se alegrar na presença do Altíssimo, você começa a receber essa alegria que vem do alto, essa alegria que vem de Deus. Glória, glórias. Mais liberdade de sentir que Deus está contigo. Aleluia, lemassuria. Bonito, maravilhoso é o nosso Deus operando agora. Levante as mãos, diga: obrigado, Senhor, eu tomo posse da bênção, recebo a minha bênção em o nome de Jesus, para a glória do Pai. Amém.